Boa noite, estamos aqui para mais um Espaço Saúde em Foco, o programa que é feito para você. Lembramos que a sua participação durante o programa é muito importante para nós, pois todas as nossas perguntas serão feitas em cima das suas dúvidas. Pergunte, questione, tire suas dúvidas. Lembramos sempre que todas as perguntas que nós não conseguirmos responder aqui no Espaço Saúde em Foco, você pode nos mandar um e-mail para contato@espaçosaude.org.br e nós teremos o prazer de mandar a resposta para você. Hoje nós vamos ter como entrevistado uma pessoa que, além de um grande amigo, é um excelente profissional. Ele é hoje coordenador do núcleo de comunicação com a sociedade civil do Programa Estadual de DST-AIDS, o senhor Jean Carlos de Oliveira Dantas, que também é um dos fundadores da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS, que foi fundada em 1995. Boa noite, Jean, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Boa noite também aos nossos amigos internautas, que estão participando dessa roda de conversa agradável. E estamos hoje aqui para a gente aprofundar um pouco, já que nós estamos na semana do 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS. O nosso programa hoje ele vai ser focado no tema AIDS, 30 anos de uma epidemia. Nós vamos debater aqui hoje essa epidemia, que ao mesmo tempo causou muita polêmica no seu início, teve várias mudanças durante a sua trajetória, chegando hoje ao processo de feminização, ao processo de epidemia concentrada em alguns setores. Então nós temos toda uma discussão que nós contamos com a sua participação. Não tenha medo de perguntar. Jean, falando em 30 anos da epidemia, e você mesmo já começou dizendo que estamos aí em vésperas de 1º de dezembro, essa semana, vai ser o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, algumas ações estão previstas para acontecer, inclusive a abertura da 14ª Conferência Nacional de Saúde vai ocorrer no dia 1º de dezembro, às 9 horas da manhã em Brasília, onde a discussão já vai começar na mesa de abertura, ser citado AIDS, até pela alusão do dia. Na sua concepção hoje, estando à frente da coordenação do núcleo de interface com a sociedade civil do Programa Estadual de DST-AIDS, como foi a epidemia e como ela está? Então, a epidemia, ela está, na verdade, entrando na 4ª década, A gente teve o primeiro caso notificado aqui em 1981, no estado de São Paulo, e de lá para cá, ela evoluiu, Ela se pulverizou, ela hoje está na maioria dos municípios que tem acima de 50 mil habitantes, Hoje ela é uma realidade, e hoje nós temos um momento diferente. Ela chega num país onde você também tem a reestruturação do Sistema Único de Saúde, você tem em 98 também a nossa Constituinte, em 88, então a AIDS ela chega nesse burburinho social, em toda essa mudança, essa mudança de paradigmas das políticas públicas, e ela entra e começa a provocar o governo e várias instituições e várias pessoas que começaram a ter seus parentes, seus familiares e até si mesmo, infectados. Aí começa a primeira resposta social, foi o GAPA, em 85, primeiro ONG, que começa a provocar na sociedade civil a militância em busca de uma resposta do governo. Então, a partir de 85 nós temos o GAPA, depois, nessa mesma época, já começa o Ministério da Saúde, cria o seu núcleo, cria o seu programa. Aqui no estado de São Paulo, foi em 83 que o programa estadual nasce dentro do CRT, que é o Centro de Referência em Treinamento, e hoje a gente tem vários avanços. Com todos os desafios que a epidemia nos coloca, a gente tem várias realidades. Nós iniciamos a epidemia sem nenhum medicamento. Hoje você tem um coquetel com mais de 6 drogas. Você não tinha nenhum financiamento específico. Hoje você tem um financiamento específico. Cada município, geralmente município de grande e médio porte nesse estado, tem um recurso específico para desenvolver ações estratégicas. Você tem hoje uma ação específica para mulheres que vivem com HIV, para diminuir a possibilidade, num caso de uma gestação, de o filho nascer com o HIV. Você tem fornecimento de leite, gratuitamente, gratuito entre aspas, porque são fontes de impostos, e você vê uma realidade em vários países do mundo que você tem que orientar as mães de como reduzir a possibilidade da infecção do filho através do seu leite.
né? Nós temos uma parceria fundamental com instituições não governamentais, as ONGs, né? Que eu acho que nós temos 3 grandes pilares: o financiamento, o sistema único de saúde e aquilo que a gente chama de movimento social de luta contra a AIDS. São as organizações não governamentais. Se não fosse esses 3 pilares, a gente não chegaria hoje com a resposta que nós conseguimos. Avançamos muito, temos que avançar mais ainda, mas se você fazer um balanço nesses 30 anos, você tem outros desafios hoje, né, alguns desafios hoje que já foram superados na década de 80. Quando você fala nos desafios, Jean, que eu acho isso muito importante, até para nós permearmos um pouco a discussão, nós temos uma história da epidemia, pegando principalmente nas primeiras, vamos começar a fazer um histórico desde as primeiras manchetes, né? A epidemia ela foi anunciada num primeiro momento, isso em 1980, como as manchetes que chamaram muita atenção e foram muito polêmicas, peste gay, né? E aí ela foi evoluindo, passando pelo processo de a maioria de homens infectados, né, e a minoria de mulheres, né, a maioria realmente do público LGBT, mas hoje a epidemia ela passa por um processo de feminilização, né, as mulheres estão sendo mais afetadas, e também a questão da proporção. O que era antes desproporcional, 20 para 1, hoje chega a ser 2 para 1, em alguns lugares é 1 a 1, paritariamente, nas pessoas infectadas. Você acha que nesse processo histórico, em algum momento, faltou ações mais efetivas, seja da sociedade civil, que eu acho que é importante também a gente olhar que enquanto sociedade civil, às vezes a gente peca em algumas ações que a gente deveria ser mais efetivas, seja do governo, na questão da prevenção ou da informação à população, ou você acha que as informações que hoje estão disponíveis, elas são suficientes e elas chegam onde elas têm que chegar? Isso é uma boa pergunta, Lucas. Inicialmente, né, nós tivemos uma realidade de um impacto muito ruim, né, porque a mídia na época provocou uma comoção, não só aqui mas no mundo, quando leva para o centro da epidemia o homossexual, masculino, branco, né, era o perfil, e classe média. Esse movimento homossexual, né, que na época chamava movimento gay, americano principalmente, falou: levanta não, falou: peraí, isso não é uma doença específica de homossexuais. Por quê? Estava já naquele momento chegando várias mulheres que eram parceiras de usuários de drogas injetáveis, casadas com pessoas oriundas da América Latina nos Estados Unidos. Você tinha algumas crianças que já se infectaram. Então, quem era os epidemiologistas, quem estudava a epidemiologia, já apontava que aquilo não ia ficar circunscrito àquela população tida como gay, né, que na época se falava muito em grupo de risco. E eu acho que essa marca do início da epidemia ficou no inconsciente coletivo, na memória da maioria dos profissionais de saúde e de pessoas, porque ainda se associa, né, a AIDS, o homossexual, a travesti, o usuário de droga, a prostituta. Não, hoje, quem é vulnerável? Quem tem atividade sexual, quem tem uma atividade sexual intensa, e não se previne, independente da orientação sexual, do sexo. Tá. E a gente percebe que, no decorrer dos anos, foi se investindo muito também na prevenção, e inicialmente foi uma prevenção muito focada para esses 3 primeiros grupos: o homossexual, a profissional do sexo e o usuário de droga. E quem ensinou foi as instituições que atuavam com eles, né? A Rede Nacional de Prostitutas, né, que hoje a gente tem a grande liderança aqui, a Gabriela Leite, ela foi uma das primeiras que foram brigar. E eu acho que foi um investimento por conta daquele núcleo de pessoas que eram mais afetadas. Em contrapartida, né, a população heterossexual nunca teve uma propaganda específica, certo? Com o passar do ano, aí na verdade na década de 2000, no início dos anos 2000, que começa a ter o quê? Estudos e ações apontando para a feminização. Então, olha, o número de mulheres estão crescendo, né? Vamos começar a investir, vamos começar a olhar para isso. Você tem um investimento ali, é um investimento que você tem que fazer transversalmente, você tem que acessar a rede de atenção básica, porque a mulher ela está no equipamento de saúde, né?
E eu percebo que, se a gente for fazer uma avaliação, tanto do ponto de vista de financiamento de projetos, a maioria dos projetos que foram financiados no estado de São Paulo tiveram pessoas vivendo com HIV e AIDS, todo mundo, e população LGBT. Mulheres sempre foi um grupo muito menor. O Estado sempre promoveu ações de saúde, mas olhando para a mulher como um todo. Mulher e HIV nós investimos muito aonde? No pré-natal, para reduzir a transmissão vertical de mãe para filho, né? E também na ampliação, por exemplo, do preservativo feminino. Mas você tem uma resistência muito forte também, né? Que é uma coisa, questão básica, que o preservativo masculino e preservativo feminino para uma mulher heterossexual casada que não se vê como um pertencente a. Então, assim, é uma área que tem que se investir mais, tem que quebrar vários tabus, né? A própria questão do preservativo feminino, não é toda mulher que quer aquele insumo. E quando você olha para o homem heterossexual, ele teve menos investimento ainda. Se a gente for avaliar, porque nós temos o quê? Quase 30 anos, agora que isso é uma política nacional para o homem, né? O homem heterossexual. A gente fala da saúde do homem, isso, né? Que isso também é importante quando a gente vai discutir, principalmente na questão da saúde. Nós temos que pensar que existiam vários investimentos na saúde da mulher, vários investimentos na saúde do idoso, mas o homem, ele ficou muitos anos abandonado no sistema de saúde como um todo, até pelo fato dos horários das UBSs de atendimento. O homem não tem o hábito de estar indo à UBS como tem o hábito a mulher, até porque ela vai acompanhando o filho, ou o sobrinho, o pré-natal e tudo, né? Mais. Já o homem, ele aparece lá uma vez na vida, né? E a outra só quando está indo. E a gente tem toda essa problemática. Uma outra coisa que me chama a atenção também, já que eu gostaria que você falasse um pouco, é que assim, a gente tem que polemizar um pouco. Claro. Não é discutido hoje, quando a gente fala tanto na questão LGBT quanto na questão heterossexual, e eu acho isso muito engraçado, porque você veja bem, nós sempre segmentamos a sociedade em dois públicos, ou LGBT, né, ou gays e lésbicas, ou heterossexual. E nós esquecemos de um público que é o bissexual, que transita pelos dois planos e que às vezes faltam algumas políticas de orientação para este público em específico. Eu gostaria que você versasse um pouco sobre isso, mas antes, completando a pergunta inicial, você acha que a informação sobre prevenção de DST, HIV/AIDS e hepatites virais, ela chega aonde ela tem que chegar, ou às vezes ela fica segmentada em algumas instâncias? Porque na sua fala eu entendi uma coisa que me chamou, me fez ficar atento, que nós começamos uma epidemia do homossexual branco de classe média. Tanto que nós tivemos um boom na questão de prevenção e tudo mais, se a gente fosse analisar, principalmente as questões de quem era que tinha AIDS nos anos 80. Aí nós vamos pegar o exemplo do Cazuza, Herbert de Souza e etc. Que são pessoas que tinham visibilidade. E nós temos hoje um empobrecimento da epidemia. A epidemia está na dona de casa, que às vezes ganha um salário mínimo, que não tem alfabetização, que não tem escolaridade, e esse empobrecimento da epidemia também causou um prejuízo. Então são essas três perguntas que eu queria deixar para você. Então, vamos lá. Primeira, a questão do empobrecimento da epidemia, né? Do pauperização, né? Um termo que o pessoal usa bastante. Era evidente que, naquele momento, a classe média foi a mais afetada, e a gente sabe que tem uma cultura, tem um poder de embate político, tem um poder de aglutinação de informações e poder também de influenciar vários meios, então isso é mais forte. Mas se você olhar o histórico, não só das epidemias do mundo, uma coisa que, como foi pensado no início, não, isso é algo circunscrito a homossexuais, não. As pessoas têm relações sexuais, independente da sua orientação. Você tem, como você trouxe, o bissexual. Nós definimos como bissexual, mas o homem que tem relação com um homem e uma mulher, muitas vezes ele não se considera bissexual. É um homem casado que tem relações com outras mulheres. E quando você foca demais numa população gay no início, toda essa população que tem relações não se vê, né? E você vai percebendo que a epidemia
ela começa a sair dos grandes centros e ir para pequenos centros. Né? Sai de uma grande cidade como São Paulo, Santos, São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, e começa a permear o estado para outras cidades de médio porte. Né? Começa a ir para outras camadas da população, começa a atingir outras pessoas que têm cor de pele diferente, que têm orientação sexual diferente, que têm orientações religiosas. E você percebe que a visibilidade que nós tivemos na década de 80 e 90, hoje você não se encontra tanto. Por N fatores. Né? Você tem desde pessoas que começaram na militância, fazer ações maravilhosas, trabalhar, atuar politicamente, não faleceram e hoje estão fazendo outras coisas. Para outras pessoas também, a AIDS já está bem resolvida, eu quero fazer outros trabalhos. E nem todo mundo também quer mostrar a sua cara como nós já tivemos no passado, por conta do estigma e do preconceito que ainda existe. A gente fala, não, hoje está muito tranquilo. Não, sim. A gente sabe, se você falar no seu ambiente de trabalho, na sua família que você é soropositivo, você vai ter uma repressão. A gente sabe disso. A questão dos homens. Os homens, realmente, eles não estão no ambiente da unidade de saúde, eles estão em outros horários. Né? E você e o homem, e vamos olhar para a nossa educação também, né? A mulher ela é muito mais cobrada da sua saúde, da sua intimidade, e nós sempre preservamos o masculino. A outra pergunta que você me trouxe é a questão do bissexual. Né? O bissexual, ele fica nessa sopa de letras LGBTT. Se eu olhar quais são os mais vulneráveis para a AIDS, hoje é o homossexual, aquele homem que faz sexo com homem, mas que não se identifica como homossexual, né? A travesti, a transexual e o bissexual. Esse bissexual, ele é o mais difícil de todos de você chegar, porque é o mais invisível, certo? E você tem na contramão, que eu observo, principalmente em diálogo com alguns, que eles não se identificam. Né? A gente tem que traduzir, que eu acho que é o grande desafio da prevenção, você tem que traduzir essa informação para as pessoas e uma informação que elas possam absorver. Porque a informação todo mundo tem. Qualquer pessoa nesse país sabe o que é AIDS. Agora, se proteger diante de uma possibilidade, de um risco, ter a responsabilidade de uso do preservativo, né? Tem informações que chegam a todo mundo? A grande mídia chega. Agora, eu acho que cabe a nós, que é o grande desafio, é traduzir a informação cada vez melhor para públicos que estão mais longe da unidade de saúde. A gente tem que chegar mais próximo de onde a pessoa mora. Eu tenho que falar, por exemplo, com uma dona de casa que mora num bairro muito humilde, não é a mesma linguagem que eu vou ter uma dona de casa que mora num bairro classe média. Então essas traduções que a gente tem que fazer, que cabe ao profissional de saúde fazer. Na verdade, as adaptações de linguagem para os públicos específicos. Você citou agora, Jean, um público que, inclusive, recentemente nós estávamos em planejamento da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS, e nós temos, desde o Encontro Nacional, né, um grupo que é o grupo GT Trans. Quero, inclusive, mandar um beijo para o grupo da o GT Trans, que são da RNP Mais Brasil, Sadessa, Sarita, as meninas, eu não vou lembrar o nome de todas, peço desculpas, prometo que num próximo programa eu vou falar o nome de todas, mas eu quero deixar um beijo muito grande pelos ensinamentos que vocês têm trazido para a RNP, pela visão que vocês têm trazido sobre as especificidades das trans no Brasil. E tenho que parabenizar esse grupo pelo trabalho que ele vem realizando nacionalmente, né, na onde ele já está se constituindo. Eu quero dizer que vocês são um exemplo para o movimento nacional de luta contra a AIDS. As trans, você falou nas transexuais, nas travestis, e é interessante porque a gente também lida aí com o preconceito, que vai de encontro a uma das perguntas que nós temos aqui do Antônio Carlos de Santo André, que ele já pergunta qual é a sua opinião relacionada ao preconceito no Brasil, se ele ainda continua acentuado, né, como ele é imenso, silencioso ou não, né? E aí a gente também depois está fazendo um recorte para o viés das trans, porque é um público que nós, além da vulnerabilidade ser maior, nós temos o preconceito da sociedade. E aí a gente gosta de polemizar mesmo. Quem é hoje um empresário que dá emprego a uma transexual? Quem é hoje o comércio que dá emprego a uma transexual? A gente acaba, pelo nosso preconceito, pela nossa ignorância social, marginalizando este público.
e aí eles ficam vulneráveis porque a única coisa, às vezes, para um grupo, a maioria, né, não para todos, felizmente, nós temos as exceções, e eu conheço algumas maravilhosas, né, mas assim, para a maioria o que sobra é ser garotas de programa para sobreviver, porque quando elas começam já na adolescência a se identificar como trans ou como travestis, já começam a querer fazer a modificação do seu corpo, a família expulsa de casa, ela vai morar na rua, ela cai na mão da bombadeira, ela cai na mão dos clientes que olham e falam assim, olha, para transar sem o preservativo eu pago mais. Então tem todo esse viés. Então eu queria que você começasse a falar do preconceito, mas fizesse esse recorte com as trans. Isso, né? Antônio Carlos, né? Isso, de Santo André. Boa pergunta. É evidente que o preconceito ele nunca vai acabar, né? Porque todos nós temos nossos preconceitos. A única coisa é que nós não assumimos nossos preconceitos. Não é isso? A gente tem essa parte da hipocrisia que eu acho que molda um pouco a nossa sociedade. Se você for analisar, se você olhar aquilo que se tinha em 80 e 90, é evidente que nós avançamos. Nós tivemos casos aqui de casais que se mataram, né? Muita gente expulsa de casa, pessoas que foram expulsas da cidade, pessoas que tiveram suas casas queimadas, pessoas que perderam seus empregos, certo? Teve retaliações, agressões físicas. Eu tive um caso que eu conheci uma senhora que lavava a sua filha com esponja de aço, né? Amor, achando que daquela forma ia conseguir tirar o HIV da sua filha. Então isso, você deu uma amenizada, falando em termos de São Paulo. Quando você olha para o nosso país como um todo, você ainda tem locais onde o preconceito é muito forte, muito acentuado e essa agressão ainda é muito presente. No estado de São Paulo, fazendo uma análise nossa aqui, diminuiu. Existe, né? Só que eu percebo que as pessoas elas estão mais abertas ao tema, né? Mais pessoas estão fortalecidas e conseguem falar do seu HIV. E muitas vezes, quando você abre para falar do seu HIV, você já quebra o preconceito, a possibilidade de preconceito, porque você já está colocando a sua situação em dia, né? Porque o preconceito ele nasce da série de conceitos que as pessoas vão criando, geralmente vão criando nos bastidores, né? Não na sua frente, e depois criam todo um cenário na sua visão de mundo e externaliza. Mas quando você abre essa possibilidade, você já... Como eu vou falar alguma coisa dele, você já me mostrou. Então você quebra a possibilidade. Mas existe. Né? Nós sabemos ainda que é muito forte. E a pessoa que quer assumir a sua sorologia, ela tem que olhar um pouco muito para dentro de si, avaliar para quem, quais são os espaços. Você não é obrigado a falar para todo mundo que você é soropositivo. Certo? Mas se você falar para a sua família, para o seu companheiro, para a sua companheira, sinta a sua vontade, a decisão final é da pessoa. Quando a gente pega a questão das travestis e transexuais, eu acho que um dos grandes desafios, olhando para a minha praia, que é a saúde, é você ampliar o acesso a essas meninas, né? Elas não aparecem nas unidades, não procuram, muitas vezes por conta do preconceito, a gente está falando tanto do preconceito, do horário de trabalho, da falta de escuta para suas necessidades, certo? Da disponibilidade de acolher aquela pessoa. O CRT, que é o Centro de Referência e Treinamento ali na Santa Cruz, na Vila Mariana, ela tem um ambulatório para a saúde integral das travestis. É um projeto que iniciou muito pequeno, piloto, hoje cresceu, e a ideia é levar essa proposta para o Estado. Né? Nós temos cidades hoje onde você tem condições de ter, ou criando um ambulatório deste nível, mas ampliando a possibilidade para o atendimento. Né? Nós não podemos negar o direito à cidadania e à saúde dessas pessoas que são brasileiras. E que tem muito a nos ensinar também. Agora, elas estão afastadas por quê? Porque também existe todo o movimento do lado de cá de afastá-las. Quando você fala em todo esse movimento, eu acho interessante que você que está nos ouvindo, pense quantas vezes nós temos os nossos pré-conceitos. O quanto nós olhamos o outro e já fazemos um julgamento. É muito importante nós pensarmos que as diferenças... O respeito às diferenças é o que faz a harmonia da comunidade. Nós temos que saber respeitar as diferenças para viver em paz, para viver em harmonia, certo? Eu vou entrar numa pergunta da Laís,
E você vai perceber já pelas perguntas que chegam às vezes, quando eu te fiz aquela pergunta até onde a comunicação chega e como ela chega. Porque um dos grandes desafios que nós temos nesse século XXI é exatamente isso. Nós vivemos numa era da informação, na era da informática, na era da televisão, né? Antigamente, se a gente pegar aí as décadas mesmo, de 70, 80, não era todo mundo que tinha uma televisão, né? A década de 90, não era todo mundo que tinha um computador, e hoje a gente tem visto nas pesquisas que quase todas as casas das famílias brasileiras têm um computador, tem 2 ou 3 televisões, e aí a minha pergunta, o meu questionamento, logo depois que eu fizer algumas perguntas para você aqui, vai nessa linha. Até onde está a eficiência das campanhas de prevenção? Porque nós temos visto muitas campanhas, mas as perguntas da população para as instituições, para o governo, são sempre as mesmas. O que é que está falhando? E aí a Laís Nogueira, nos dias de hoje, ainda existe distinção entre pessoas que fazem parte do grupo de risco e pessoas que não fazem parte do grupo de risco? Ótimo. Então, as campanhas, né, vamos olhar. Quando a gente, eu escuto muito isso, né? Falta informação, falta informação. Mas eu não sei se é a falta de informação ou se falta a tradução dessa informação, como nós falamos anteriormente, para aquelas populações. E lembrando também que campanha não é somente falar de AIDS, Carnaval, 1º de dezembro, Dia dos Namorados. Todos os vários municípios, várias secretarias da saúde, governo, várias instituições desenvolvem vários trabalhos durante o ano todo, certo? E essa informação ela é dada, ela é posta. Fala-se de AIDS em várias novelas, né? Nós temos uma novela agora, se não me engano, no horário da Record, não me lembro, que tem uma personagem, tem filmes. Então a informação ela está. Eu acho que o grande desafio é traduzir essa informação para as pessoas e cada pessoa de acordo com a sua realidade. E lembrando também que eu acredito que nós temos ouvido muito seletivo. Qual pessoa, né? Muitas pessoas que eu vou entregar um panfleto no meio da rua, que vou passar uma informação, não vão me dar ouvido, porque aquela informação não faz parte do seu universo, ou não é válida para a sua cultura. Então a gente também tem que olhar um pouco disso, né? Você tem jovens que, isso é pesquisa, mais de 80% usam preservativo na sua primeira relação sexual. Então eles sabem do que estão se baseando em alguma coisa. Né? E jovens de várias classes e classes sociais e sexo. Mas falou eu te amo, o preservativo ele cai e entra a pílula seguinte. Então, o que é? Né? E sabemos também que a responsabilidade pelo uso do preservativo é individual. Cabe ao governo fazer campanhas mais efetivas, fornecer insumos de prevenção, o preservativo tem que estar mais próximo da pessoa, certo? O nome dela mesmo é a Laís. Laís, boa pergunta também. Ainda existe na cabeça de muitos profissionais e na cabeça de muitas pessoas, certo? Ainda isso permeia o nosso imaginário. Porque quando eu falo que ainda muitas pessoas e muitos profissionais pensam que a AIDS é de aquele tal grupo de risco que existia no passado, né? Traduzindo isso. Você, no caso, no seu exame ginecológico, na sua consulta, alguma vez o teu médico pediu um teste anti-HIV? Quantas mulheres senhoras bem casadas, que de repente estão com uma infecção muito violenta na garganta, estão com um quadro febril, será que o médico pede um teste anti-HIV? Será que o teste anti-HIV é um teste de rotina na unidade? Que eu acho que se a gente aumentar mais e desmistificar o teste anti-HIV, oferecer muito mais à população, com certeza a gente vai ter mais pessoas aderindo, porque tem muitas pessoas que querem fazer, mas também não são oferecidas. Por quê? Muitos profissionais ainda têm essa concepção como você trouxe, mas hoje em dia não existe mais grupo de risco. Todos nós somos vulneráveis. O que existe são pessoas, principalmente aquelas que são mais ativas sexualmente, e não se previnem, essas têm mais probabilidade do que as outras, né? Que têm menos parceiros, têm relações sexuais com preservativo,
né, tem um autocuidado muito maior. Mas hoje, o risco são para todas aquelas pessoas que são ativas sexualmente. Agora, a gente tem uma parte da população, principalmente aquelas mulheres, que são muito subjugadas, são mulheres que sofrem violência na sua casa, até uma imposição do marido para não ter relação com o preservativo. Se trazer o preservativo para dentro de casa, o marido vai achar que ela está tendo relações com outras pessoas. Essas são as mais vulneráveis, porque aí não só a questão do HIV, outras DST, nós temos a sífilis, a própria violência do seu corpo, né? Isso é prejudicial. Acho interessante quando você fala isso, porque aí a gente pode dizer para você que está nos assistindo hoje, discuta mais com seu médico na unidade básica, discuta isso na sua família com seus filhos, porque nós também temos já um dado do SEAD no estado de São Paulo, que hoje adolescentes com menos de 18 anos, 6,5%, 7% engravidam. Então a gente já parte do pressuposto, se engravidou, não usou preservativo, estava exposto a todos os riscos de doenças sexualmente transmissíveis. E a gente não fala só do HIV, né? Mas a gente fala de um leque de doenças que podem prejudicar até a gravidez. Nós temos aqui do Reinaldo Fraga, de Campinas. É possível uma pessoa possuir o vírus do HIV e não ter os sintomas? Realmente, né? Por exemplo, vou falar de mim, né? Eu sou um homem charmoso, que tenho 43 anos, vou fazer 44, né? Mês que vem. Vivo com HIV desde 17 anos de idade, contraí o HIV na minha adolescência, certo? Não estou com nenhum sintoma, o vírus está dentro de mim. Eu posso transmiti-lo através de uma relação sexual desprotegida? Sim, certo? Mas eu vivo, possivelmente você está olhando para mim, para o meu rosto nesse momento, e ficou chocado nesse momento. Por quê? O HIV não tem cara, né? Ele não tem uma face, certo? E por isso que ele tem que ser tratado como uma doença, falar em doença, né? Sendo como doente, né? Mas tem que ser tratado de uma forma que não é aquela imagem também, a gente está falando muito de 30 anos de epidemia, como se existia lá atrás. Existem pessoas hoje que foram acometidas e têm sequelas no seu organismo de um quadro de AIDS muito avançado? Tem. Mas hoje você fazendo o tratamento corretamente, fazendo os seus exames, passando pelos seus médicos, tendo uma alimentação, cuidando como toda pessoa deveria cuidar, você tem condições de viver e ver a vida, né? Então pode ser sim. Né? Nem todo mundo que tem um HIV, que a gente chama, teve o HIV, a gente chama de soro positivo. Uma pessoa que teve já algumas doenças, né? A gente chama de um quadro de AIDS, né? Mas a pessoa que vive com HIV, ela pode viver muito bem, feliz, né? Amar, casar, ter filhos, certo? E tocar a sua vida. Você acabou de, sem querer, responder uma segunda pergunta, que é do Luiz Pontes, do Rio Grande do Sul. Você percebeu que aqui nós temos internautas do país inteiro. Às vezes aparece aqui alguns internautas de Portugal, Espanha. A última vez que eu me vi aqui numa saia justa foi quando me apareceu aqui um internauta que escreveu tudo em inglês, né? E eu ainda não falo bem inglês, nem leio muito bem inglês. Então, enquanto o palestrante respondia, eu traduzia no Google, né? É uma coisa mais ou menos assim. Mas o Luiz Ponte, do Rio Grande do Sul, ele perguntava qual é a diferença entre HIV e AIDS. Isso. Você fez rapidamente. Eu queria só que você explicasse mais detalhado, porque às vezes a dúvida do Luiz é de mais outras pessoas. Então, a gente fala que toda pessoa que tem o HIV é um vírus, certo? O vírus da imunodeficiência adquirida humana, que é o vírus causador da AIDS. Quando eu falo que a pessoa que vive com HIV, ela está bem, ela não tem nenhum sintoma, ela não tem nenhum quadro de uma patologia, ela não toma o coquetel, a gente chama uma pessoa que vive com HIV, um soro positivo. Aquela pessoa, para a medicina, quando ela passa a tomar o coquetel, como ela já tem no seu histórico de tratamento algumas patologias, algumas infecções, aí a gente chama de AIDS, né? Mas hoje, mas assim, fazendo uma tradução mais grossa para o dia a dia, a gente percebe que a pessoa está com AIDS é a pessoa que está adoentada por alguma patologia, mas não significa que ela vai viver com AIDS. Ela pode estar com AIDS hoje, com quadro debilitado, e amanhã ela se recupera, está bem. Mas para a medicina, essa pessoa, dentro das notificações que existem no mundo, é uma pessoa que vive com AIDS. Mas viver com HIV seria o soro positivo.
certo? Não tem nenhum sintoma, tá bacana. E a gente pode falar, tá vivendo com AIDS hoje, porque ou ela está cometida com alguma doença, ou ela está fazendo algum tratamento para alguma doença crônica, além do HIV, né? A próxima pergunta ela é polêmica, né? Aliás, polêmica é pouco. Ela tem sido discussão de vários espaços, mas eu acho que ela principalmente demonstra o quanto nós temos de ignorância ainda, o quanto nós temos de preconceito e o pior de tudo, quando este preconceito e essa ignorância passa do gestor público ou vem do ente federativo, aí ela se torna, além de um absurdo, uma quebra de todos os direitos constitucionais que nós conquistamos com a Constituição de 88. A Lourdes Melo, de São Caetano do Sul, ela faz a seguinte pergunta: é verdade que pessoas podem ser barradas em concursos públicos por ter HIV/AIDS? Isso, boa pergunta. Lourdes, né? Lourdes São Caetano. Isso, aqui da vizinhança. A maioria dos concursos públicos, elas têm no seu processo, né, tem o exame admissional, né, aquele exame médico, certo? Neste exame médico, se ela for contratada para uma profissão aonde aquela profissão vai gerar um risco para a sua saúde, certo? Isso é uma análise que o médico faz. Agora, se ela está numa fase que está prestando um concurso público, ela foi aprovada, mas ela está num quadro de AIDS, ela não está muito doente, certo? Vamos levar nesse ponto. Agora, então você vai num concurso público, uma contratação, se você estiver doente, o teu contratante não vai te contratar. Agora, o fato dela ser soropositiva, está vivendo com HIV, isso não impede que ela possa exercer a sua profissão, certo? Isso não tem nada a ver. O que a gente percebe é que existe alguns concursos que não é o concurso em si, é a política de recursos humanos daquele estado, daquele município, que nas suas portarias, nas suas notificações, nas suas contratações, isso vem lá pelo meio. Já teve ou tem doença venérea, nem HIV, nem DST, né? E vai muito também da sensibilidade e da articulação que cada local faz. Nós já tivemos casos, teve um caso um tempo atrás, se não me falha a memória, do Rio Grande do Sul, acho que foi uns anos atrás, que o próprio Estado recorreu. Teve pessoas que teve um caso que foi desclassificado, mas essa pessoa recorreu, teve todo um barulho de várias ONGs do Brasil, o próprio governador, ele retrocedeu da sua decisão. Mas foram vários equívocos. A gente percebe que isso diminuiu muito. Mas quando a gente fala na percepção, Jean, pensando agora recentemente em casos agora, há pouco tempo, não vou nem dizer há muito tempo, alguns editais que saíram com esse pequeno preconceito estampado, né, nos seus editais, nós vamos partir do seguinte pressuposto: como que nós construímos uma sociedade igualitária se o próprio gestor, que deveria dar o exemplo, já diz para os empresários, já diz para a sociedade assim: olha, eu não contrato uma pessoa que tem HIV. Então vamos colocar aí na questão social. Nós estamos, o gestor, ou os concursos públicos que contratam para trabalhar aí nas partes federativas, né, nas partes públicas, nas repartições públicas, ele já demonstra um preconceito na contratação. E aí você quer exigir dos empresários a inclusão. Como que nós podemos fazer isso? Porque nós estamos, na verdade, marginalizando um segmento. Poderia estar acontecendo isso com o HIV/AIDS, como aconteceu com hanseníase, como pode acontecer com diabetes, como vai poder acontecer no futuro com uma outra patologia. E aí nós achamos assim, quais são, hoje, claro, existe já jurisprudências que condenou o Estado a rever isso, porque isso é preconceito, né, direto, mas a gente tem que tomar, acho que, essas precauções. Se você no seu estado, no seu município, sofreu qualquer tipo de discriminação nesta linha, procure uma ONG. Se não tiver nenhuma ONG no seu estado, no seu município, procure a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS, os fóruns de ONGs AIDS,
procure o Departamento Nacional de AIDS, o Programa Estadual de DST-AIDS, entre em contato com as instâncias, porque eles vão colocar vocês em contato com pessoas que podem ajudá-los a orientá-los e também a mover ações contra esse tipo de absurdo que é a falta de informação de alguns gestores públicos em achar que a nossa Constituição Federal não vale nada. É assim, a gente pensar, a gente está falando tanto do direito, né, a cidadania e cidadania trabalho, né? E hoje você, como eu falei, você sendo uma pessoa que vive com HIV, mas estando bem de saúde, como qualquer pessoa que é o diabético, uma pessoa que tem uma doença crônica, que tem essa doença controlada, ela pode trabalhar e exercer sua função laboral, que é maravilhoso, né? E nada melhor do que você ser um ser que produz. Você tem esse reconhecimento. E se você não tem esse exemplo, da parte do governo, fica difícil, complicado de você sentar o governo, promover esse intercâmbio junto com a iniciativa privada, onde você já faz esse licenciamento. O Olavo Martins é de Brasília. Lembrando, Olavo, que você é de Brasília, e para todo o pessoal de Brasília que está nos assistindo, amanhã, às 14 horas, no Centro Ulisses Guimarães, vai ter uma grande manifestação em favor do SUS. Para aqueles que ainda não sabem, a gente tem falado em todos os programas aqui da Espaço Saúde em Foco, que a questão das conferências de saúde, que foram nos níveis municipais, estaduais, e começa amanhã, na verdade no dia 1º a abertura é de manhã, mas amanhã com um ato em favor de defesa do SUS, a 14ª Conferência Nacional de Saúde. E exatamente no dia 30 de novembro, às 14 horas, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, vai ter uma grande manifestação onde os movimentos sociais estão se reunindo do país inteiro. Inclusive quero deixar um abraço aqui para o pessoal da CUT, aqui do ABC Paulista, porque eu fiquei sabendo que eles fretaram quase 70 ônibus para ir para Brasília. Saíram hoje 6 horas da tarde aqui do ABC, de várias regiões. Eu quero deixar um abraço para esse pessoal, uma boa viagem, que cheguem em Brasília amanhã com Deus, e nos veremos amanhã na manifestação. Vai ser uma grande manifestação em defesa do SUS. Então você de Brasília que possa ir, por favor, vá, participe, né? O Olavo faz a seguinte pergunta: quais são as conexões que podem ser feitas entre o HIV e as doenças sexualmente transmissíveis? É uma pergunta que é muito recorrente, né? Você vai ouvir vários médicos falando que uma DST pode ser uma porta de entrada para o HIV. É isso, como o Lucas tinha trazido a questão da gravidez, né, de vários adolescentes. Se engravidou, é que não teve relação sexual. E não teve, não, engravidou porque não usou preservativo. E não, aí não é só questão da gestação em si. Pode também você ficar exposto a no caso sífilis e outras doenças. Se a pessoa ela tem uma doença sexualmente transmissível, e dependendo da doença, ela pode estar mais propensa ou não a contrair um HIV. E é interessante, se você tem uma DST, é legal, já associado, fazer todo o seu tratamento, mas fazer também um teste, porque uma DST ela pode ser uma porta de entrada para o HIV, e assim, muito tranquilamente. Muitas vezes a DST não vem sozinha, ela vem com outros brindes aí, horrorosa essa palavra, que muitas vezes é o HIV, né? O Marcelo Castro, aqui também da proximidade de São Bernardo, ele faz uma pergunta bem interessante. Em relação ao HIV/AIDS no Brasil, né, a conscientização do HIV/AIDS no Brasil e na América Latina, quais são as diferenças? Há várias, né? Você tem alguns países, acho que o Brasil ele foi o grande que desde o início se destacou, foi o primeiro país da América Latina e do mundo a ter o acesso universal gratuito para os antirretrovirais, né, que foi uma lei de 1996, logo após a liberação, a descoberta, né, do coquetel. E depois, com o passar dos anos, México, Argentina, Chile, se não me falha a memória agora, conseguiu trazer. O resto dos países, a maioria, tem, claro, fornece o coquetel para os seus usuários, mas a grande maioria dos países, ela adquire esses coquetéis com recurso do Fundo Global, que é um dinheiro que é oriundo de várias doações, de várias instituições ou pessoas,
para um organismo que financia a compra desses medicamentos. No Brasil isso é diferente, já foi feito isso no passado. Hoje é o próprio governo federal que adquire. Então, isso só para a gente pegar o aspecto da aquisição do coquetel. Quando você olha para ações de prevenção, preconceito, existe muito uma lacuna. Você tem países como a Argentina e o México, que tem uma evolução maior. Você tem hoje, por exemplo, o Peru, que é um dos países com maior índice de evolução, né, econômica na América Latina. Você tem lá a saúde, ela não é um direito constituído. A educação é um direito constituído. Então, como o país vai conseguir garantir para os seus moradores a saúde, se nem na sua Constituição isso está garantido? E a gente sabe que isso é uma característica muito desproporcional. A evolução que nós tivemos com todos os desafios no país é muito diferente da maioria dos países da América Latina, né? E você tem uma influência muito forte nas ações de prevenção da Igreja Católica na América Latina. Isso é muito forte, né? Que não tem, no Brasil tem, mas não isso em relação aos outros países. É mais acentuado. É mais acentuado, mas existe uma diferença grotesca. Nós avançamos muito mais quando você vai para uma reunião onde você tem amigos da América Latina, as discussões são muito díspares. Muitas coisas que são básicas para nós, eles ainda estão em vários países na linha de frente para a conquista. Eu vou aproveitar o seu gancho quando você falou da questão dos medicamentos, né? O nosso amigo Leandro Costa, do Mato Grosso, faz uma pergunta assim: o que uma pessoa HIV positiva que não encontra os medicamentos corretos para o tratamento em sua cidade deve fazer? Se você tem, Leandro, né? É Leandro Costa. Leandro Costa. Se você tem na sua cidade, você está impossibilitado de adquirir esses medicamentos, você tem que procurar a Secretaria de Saúde do seu estado, certo? Ou do seu município, por quê? Existe um acordo entre as 3 esferas de governo federal, governo estadual e governo municipal. Cabe ao governo federal fornecer o coquetel, por exemplo, cabe ao governo estadual fornecer vários medicamentos de prevenção e tratamento de algumas infecções oportunistas e ao município também. Então é responsabilidade do estado e do município o fornecimento desse medicamento. Existe um recurso específico para aquisição. Se você não está tendo acesso, a primeira área que você deve procurar é o teu município e o teu estado, certo? O Lucas falou, por exemplo, do departamento de DST de Brasília. Existe no 0800, existe todo um arcabouço que você possa utilizar para verificar. Mas a primeira informação que você tem que buscar, que será a primeira resposta, é no teu município. No teu município e no teu estado. Eles que vão ter que falar para você o porquê está faltando, porque compete às 3 esferas de governo fornecer, como eu falei, nós temos uma lei que garante esse acesso. A Solange Guzmão, do Espírito Santo, quando existe o caso de uma mulher grávida que seja soropositiva, como devem ser os cuidados durante a gestação? A mulher soropositiva ela é acompanhada no pré-natal como outras mulheres que não são soropositivas, né? Ela entra com tratamento. Aí, o básico, vou falar do tratamento básico, com o AZT em comprimidos ou outra classe de medicamentos que é orientada pelo seu médico. Ela faz um tratamento com medicamento. Durante a gestação, na hora do parto, ela vai ter o AZT injetável na sua veia e tem todo o procedimento na hora do parto. Essa criança é limpa, todo o procedimento como um parto normal. Após o nascimento, essa criança ela recebe o leite integral que é fornecido, o recurso financeiro para estados e municípios. Ela compra, que é o tal da fórmula infantil, que ela vai tomar o leite durante 6 meses. Depois, os outros do 6º ao 12º mês tem outra classificação de leite. E do 12º ao 24º mês, um leite integral. É feito esse monitoramento com a mãe e com a criança. Mas a gestação ela tem todo o procedimento que é feito no pré-natal, antes do parto, durante o parto e após o parto, e a criança também. Então, a Dayana Tamoni, de São Paulo, está nos parabenizando pelo programa, pela prestação de serviço que o programa faz, de forma muito esclarecedora para os internautas. Dayana, um grande beijo. Eu quero dizer para vocês que o programa Espaço Saúde em Foco, ele foi desenvolvido para vocês. Aqui nós trazemos vários temas, cada semana é um tema diferente.
de uma patologia diferente ou de um assunto relacionado à saúde que tenha interface com a educação, com a assistência social, com a seguridade social, mas sempre objetivando informá-los. Caso você também tenha alguma sugestão de tema que você gostaria que nós abordássemos, de novo vou repetir, pode nos mandar um e-mail para contato@espaçosaude.org.br. Eu vou deixar aqui alguns sites que vocês possam acessar e aí vocês possam tirar mais informações. Um é o www.aids.gov.br, é o site do Departamento Nacional, né, de DST, HIV, AIDS e hepatites virais, que tem muita informação. O outro site é o www.rnpvha.org.br e por último o site www.espaçosaude.org.br. Por último não, perdão. E aí nós temos também o www.crt.saude.sp.gov.br. Esse último eu vou repetir porque eu falei rápido demais. www.crt.saude.sp.gov.br. É o site do Centro de Referência e Treinamento em DST/AIDS de São Paulo. Lá vocês vão encontrar várias abas, inclusive de material educativo, com muita informação, e também o telefone de todas as pessoas, de todos os contatos do CRT, inclusive do Jean, que vocês podem ligar, fazer perguntas, tirar dúvidas. Tem o 0800 do Disque AIDS, né, Jean, que eu não me lembro. 0800 25 0800 2550 0800 2550. Mas ainda no site que está lá. Entra no site que está lá, nos deu um branco aqui agora, pedimos desculpas. Né? Eu vou pedir, a gente tem mais uma pergunta, e aí eu já vou pedir que o Jean responda e já faça as considerações finais, que nós estamos para estourar o nosso tempo. Parece que 1 hora é muito, mas é pouquíssima. A Fabrícia de Souza, de São Bernardo. Uma pessoa que tenha detectado ser HIV positiva, deve começar o tratamento antes ou depois de apresentar os sintomas da doença? Isso. Descobriu que é soropositiva, descobriu, né, que é HIV. Quem vai orientar para início ou não do tratamento é o médico. Né? O médico ele vai solicitar à pessoa vários exames, como por exemplo o exame de carga viral, que vai analisar a quantidade de vírus no plasma, no sangue, fazer o exame de CD4 e CD8, que é o exame que verifica como está as células importantes do nosso sistema imunológico, e os exames de rotina. A partir do momento que ele tem todos esses exames, que são marcadores, ele que vai decidir quando vai utilizar, se é necessário ou não, naquele momento, utilizar. O que acontece é que tem várias pessoas que acabam demorando muito para chegar no serviço de saúde e logo de cara tem que iniciar o tratamento. Outras não, certo? Vou pedir, Jean, para você fazer suas rápidas considerações. Isso. Então, gostei muito do programa, né? A Coordenação Estadual de DST/AIDS, lá o Centro de Referência e Treinamento em DST/AIDS, lá na Rua Santa Cruz 81, funciona das 9 às 21 horas. A gente também oferece à população a testagem rápida para o HIV e outros serviços, também testagem para VDR, para sífilis, né? E entre outros. Temos no nosso site, como o Lucas colocou, várias informações, várias orientações, endereços também, certo? E se vocês estiverem passando pela Rua Santa Cruz, façam uma visita, certo? Muito obrigado pelo convite, foi muito bom. Eu que agradeço a sua presença, Jean. Como eu disse no início, Jean, além de hoje estar como gestor, já é fundador da RNP, né, um dos fundadores da RNP, mas também é um grande amigo. Eu quero dedicar o programa de hoje àquelas pessoas, àqueles ativistas que passaram pelo movimento e hoje eles não estão mais entre nós. Eles já estão com o Papai do Céu. Eu poderia citar vários nomes aqui, mas para não cometer o erro de esquecer de alguém, eu vou citar só 2 nomes e quero que a gente faça muitas orações para esses ativistas. O Movimento Nacional de Luta contra a AIDS deve tudo o que ele é hoje a essas pessoas que deram não só a sua vida
mas o seu conhecimento, né, o seu trabalho, para que nós nos tornássemos um movimento nacional de luta contra a AIDS respeitado hoje no Brasil e até no mundo. Eu quero dedicar o programa de hoje ao Sérgio de Abreu e a Lisandra Ferraz Campos, dois grandes amigos, dois queridos amigos que infelizmente a AIDS levou. Quero dizer para vocês e quero deixar um agradecimento a 3 ativistas que estão vivos e que são pessoas muito especiais. Em alguns momentos no movimento social a gente briga, a gente discute, mas são pessoas muito especiais, principalmente para mim, como pessoa, né? Hoje como membro da RNP. Quero deixar um beijo para o Beto Volpe, para o Eduardo Barbosa e para a Beatriz Pacheco. Eu nunca vou esquecer que nos primeiros dias desse movimento, vocês foram grandes amigos e continuam sendo. Apesar de em alguns momentos a gente discordar politicamente, brigar, mas quero deixar um beijo para vocês. Quero deixar para vocês, internautas, um grande beijo, uma boa semana. Divulguem esse programa para os seus amigos para que eles possam se informar. E até o próximo programa Espaço Saúde em Foco. Fiquem com Deus e até breve.